Obrigado, amigos. Mais uma vez estar com vocês é grande alegria para todos nós. Chegar nessa cidade sempre nos toca muito fundo no coração, nos enche de alegria secreta. O Espiritismo, meus amigos, é bênção muito maior do que compreendemos. Lá fora, agora mesmo, são muitos os lares em grande perturbação. Lares materialmente abastados, onde o suprimento material sobra em grande quantia. Lares modestos, que têm só o suficiente, e também lares em todo nível de pobreza material. Em muitos deles, poderíamos dizer em grande maioria, estão pessoas com extrema dificuldade de conviver. Estão pessoas que estão se sentindo só neste exato momento. Alguns dos nossos mais queridos familiares estão trancados em um banheiro ou um quarto, chorando ou amargurando uma vida um tanto triste. No entanto, a maioria deles, se não dizer todos, recebeu de uma forma ou de outra a revelação. Nossos irmãos muçulmanos, com as belas palavras do Corão, de altíssimo teor de espiritualidade. Nossos irmãos judeus, que têm no seu livro sagrado exemplos de amor e de abnegação indiscutíveis. Nossos irmãos cristãos não espíritas, que têm, por exemplo, o Novo Testamento com uma revelação fantasticamente rica, de esperança imensa, de amor sem limite, uma mensagem de força. Quem analisa, por exemplo, as cartas de Paulo detidamente, quem as medita, se vê mergulhado em um mundo de uma força infinita na vida humana. E os filhos do Consolador, estes nem se fala, porque além de receberem a mensagem cristã em forma muito purificada, também entendem a mecânica da vida espiritual, entendem as noções básicas da relação entre os dois mundos, conhecem a lei de causa e efeito, têm instrumentos para viverem em grande júbilo, com profunda força interior. Tem lâmpada acesa capaz de clarear a mente nos dias mais escuros da existência.
os instrumentos disponíveis são de tal maneira preciosos que não os poderíamos descrever adequadamente. Mas as pessoas estão tristes, desanimadas. Vivemos atualmente um contraste impressionante. Uma época em que as tecnologias trazem inovações desnecessário de serem citadas, inimagináveis mesmo pelos artistas, escritores de maior imaginação nos séculos passados. Mesmo eles não conseguiriam, mesmo que sonhassem, dormindo, no seu mais louco sonho, não conseguiriam ter imaginado o momento tecnológico que vivemos. Tentar só avaliar as literaturas dos séculos passados, tentar, mas ficaram tão aquém. Podemos ir muito mais longe no campo científico, filosófico, tecnológico, as melhorias das condições de vida material são fantásticas. E, em contraste, estamos numa época de pessoas que vivem aproximadas de corpo e distantes de coração, sentindo-se solitárias entre quatro paredes, sentindo-se desprovidas, rodeadas de todos os recursos, inclusive entre os filhos do Consolador. Tem dúvida disso? Vá trabalhar no atendimento fraterno para ouvir. Tem mais dúvida? Observe as publicações nas redes sociais. Raça, futilidade, desânimo, pessimismo contagiante. Mas o recurso disponível para sobrepor-se a este nível de sofrimento mental, de sofrimento emocional, são excelentes. Onde reside o problema? Qual foi o furo que deu errado na nossa história nas últimas décadas que nos trouxe a esta situação? Aqui nem tanto, mas meus amigos que estão acostumados a ouvir nossas singelas palavras lá na capital, que ouvem mais a miúde, já cansaram de ouvir aquela frase que repetimos o tempo todo. Torne-se consciente e desfrute o melhor dessa vida. Este já, agora. Não depois da morte. Não no nosso lar, nem na Alvorada Nova, nem em Eládia, nem em uma cidade espiritual. Agora aqui. Sabe por quê? Se não somos capazes de desfrutar a excelsitude da presença divina interior hoje, tampouco seremos lá amanhã. Não seremos.
mas depois da desencarnação, sem o peso do corpo físico, sem as prisões, as exigências da vida social, sem os limites do tempo, do espaço, com a visão espiritual mais clara, sabe o que vai acontecer? Você vai ter visão espiritual mais clara da falência. Vai ter visão espiritual mais ampla do quanto bem. Meus amigos, dia vivido sem sentir, não é pensar. As coisas divinas não são para serem pensadas. A mente é muito complicada, cria muito problema. A mente é cheia de mais. Mas isso, mas eu não concordo. É muito complicado. Não dá para fazer link criatura-criador no nosso nível de evolução com a mente. Não é possível ainda, não. Vai ser. O coração é mais simples. Só dia passado, sem essa convivência diária interior, sem perceber a luz divina interior, é um dia perdido. Estou sendo generoso dizendo dia. Uma hora perdida. É um instante perdido que nunca mais voltará. Da maneira que a criação divina estruturou o espaço-tempo para nós, que nem estudou Kant lá na filosofia, sabe isso, né? Tudo estruturado no espaço-tempo. Foi criado um sentido só de ida. A água passada, ela vai rodar moinho, mas é o próximo. Esse anterior, ela não roda mais. Um som instante vivido sem sentir a força de Deus dentro de mim, é um instante perdido, mal aproveitado, que não é redimível, não é reversível, não é reciclável, que não volta mais. Impossível. Absolutamente irresgatável. É o talento enterrado ao tempo. No entanto, nós oramos, pedindo luz. Senhor, põe luz no meu caminho. Senhor, faça isso por mim. Senhor, me traz a cura dessa doença, a solução para essa dificuldade, o cliente para minha loja, um companheiro ou uma companheira para minha vida que não reclama. Coitado. Mas é difícil. Orar é bom. A humanidade inteira está orando nesse momento. A maioria. Mas como é essa oração? Uma lista interminável de pedidos? A nossa oração é: obrigado. Logo cedo ao acordar, a primeira coisa. Quantos são, não vou nem falar os companheiros de outras religiões, não. Quantos são os filhos do Consolador? Todos os dias, sem exceção, o primeiro pensamento na mente dele acordar cedo é: obrigado. Não é obrigado pela cama que eu durmo, no lar que eu tenho, o veículo que me transforma. Obrigado por uma coisa ainda mais fundamental, mais anterior do que isso. Porque nenhum desses dons, esses bens, teria importância se não tivesse esse anterior. Para tudo isso eu preciso estar vivo aqui. Para fruir todas as benesses da vida, eu tenho que ter um dom anterior, que é o da vida.
vamos vivendo as situações comuns do cotidiano, vamos perdendo a consciência do valor disso. Vai vivendo na rotina. Como é que vai, fulano? Eu vou tocando. Como se a vida fosse uma boiada para ser tocada. E não nos apercebemos da grandeza disso, tamanho da importância. Até que chega aquele dia que a alma percebe que é o último. Ela percebeu que chegaram os instantes finais. Aí o valor da vida se torna imenso, infinito. E o das perdas contidas na história dessa vida, esse valor despenca. Torna-se nada, torna-se nulo, absolutamente irrelevante. O Consolador nos ensina que podemos pedir. E o mundo está cheio dos que pedem. Mas onde estão os que agradecem? E agradecer, meus amigos, é muito mais profundo do que simplesmente dizer obrigado. Porque há milhões de obrigados por aí que são ditos, mas não são sentidos. A boca está agradecendo e o coração está lamentando. A boca está agradecendo e a mente está reclamando, está se queixando, está insatisfeita, porque a mente é insaciável. E por que tanta dificuldade em sentir essa gratidão que nos liga diretamente com Deus? Por que é tão difícil? Essa é a chave. Sim, é o grande segredo de todos os grandes sábios de todos os tempos, aqueles que se ligaram profundamente ao Criador nessa vida, perceberam esse simples segredo. E é tão simples, que ao ouvi-lo, a mente imediatamente, mas algo tão simples, eu estava esperando algo mais surpreendente. Porque a mente lida com coisa complicada, a simplicidade é do coração. O grande segredo é o seguinte: só é possível sentir-se grato por aquilo que foi gratificado anteriormente. O que é gratificado? Não é aquela gratificação que vem com o excesso no soldo no fim do mês. Não é aquela gratificação do café da manhã que um cônjuge faz para o outro no dia especial. Não estou falando daquela gratificação que o paciente recebe quando recebeu a notícia de alta, de cura. Não é dessa. Simplesmente porque ela acaba, o efeito, usando linguagem mais bonita, mais complicada, esvanece. Vai ficando etéreo, até desaparecer dos nossos olhos, some da consciência. Essas gratificações desaparecem e não sustentam, não servem de base para gratidão, alegria anterior. Então essa gratificação tem que ser. Obrigado, meu Deus, que eu achei o caminho de volta. Eu te encontrei. Até que, enfim, depois de tanto tempo, eu percebi, nunca estiveste lá. Nunca foi pessoa da minha família, em carro, na casa, nunca foi. Sempre estivesse aqui. E é tão simples a vida. Já meditaram? Vocês acham que qualquer ser humano seria mandado para esta vida, para esta existência de lutas tão ásperas, para esse mundo tão obscuro,
sem uma lâmpada acesa, inapagável, seria uma absoluta crueldade. Seria um contrassenso o Criador esperar de nós sucesso espiritual sem uma lâmpada inapagável. Um facho de razão rejeita essa ideia. Mas, no entanto, nos dias comuns da vida não conseguimos enxergá-la. Mas por que eu quero enxergar a luz interior a partir da cura do ente querido que está doente? A partir do encontro no qual eu declaro plena aceitação da vontade do que me mandou para cá. Confiança. Quero encontrar a luz divina a se revelar num milagre que faz uma pedra jorrar água, ou que faz uma pessoa andar sobre as águas. Uma pessoa andar sobre as águas é milagre, mas água que anda não é milagre. E, no entanto, nós somos água que anda. 70 quilogramas de água, 30 de pó num corpo físico de 100 quilogramas. Água andante. Fora a água que compõe o nosso corpo, o que resta? Cálcio, carbono, zinco, sei lá que mineral que compõe o corpo. Não é da minha área de conhecimento. Eu sei uma coisa, certeza, é o mesmo pó que compõe aquele muro lá, não há diferença alguma. No entanto, um balde de 70 litros de água e 30 de pó, que formaria um balde de lama, tornou-se uma água que anda, que fala, que ama, que beija, que aprende, e que transmite o fluido que cura, e que entusiasma, e que é capaz de acender a luz no coração do outro. E isso não é milagre? Não é um milagre suficiente para nos fazer gratos. Não. Eu estou aguardando uma manifestação de Deus na minha vida suficiente para me fazer grato em algo que me rodeia. No entanto, eu tenho consciência de que o que me rodeia vai se deteriorar. É uma fatalidade. É por isso que nós oramos, e muitas vezes o modo como a resposta divina vem não é compreendido. Porque eu estou esperando uma resposta que toque a uma mente complicada e inferior. E no nível de existência espiritual que eu vivo, o único link possível com a celsitude da divindade é com o coração. Não é possível perceber a resposta divina senão com o coração. Se fosse possível, aqueles nossos irmãos abençoados que deixam a cadeira de roda, a muleta, lá no santuário do Divino Pai Eterno, e eu vi acontecer, e saem andando, tornar-se-iam depois daquele dia os seres mais iluminados e gratos do mundo. E não é a realidade que acontece. Não é. Se fosse possível, se fosse assim, o companheiro que faz o tratamento da desobsessão e se reeduca mentalmente, reeduca a mediunidade, se livra daquela perturbação, tornar-se-ia a pessoa mais dócil do mundo depois, e não é isso que acontece. Esta é a demonstração cabal de que não é possível obter gratificação no mundo. É absolutamente impossível, ainda que o Criador nos aquinhoasse com todos os benefícios possíveis da vida material, ainda assim não estaremos gratificados. Tem dúvida disso? Abre o jornal, vê lá um noticiário sobre as celebridades.
milionários, belos, talentosos, famosos e com uma vida familiar desastrosa. Muitos deles estão desencarnando na banheira em casa, depois de muito chorar, com uma garrafa de uísque vazia do lado e o pires de pó do outro. É a mais cabal demonstração de que Deus não pode me gratificar com nada que esteja fora de mim. Que Ele não pode me atingir através da mente. Os amigos se encontram qualquer pessoa hoje, aí, qualquer lugar. Estudado, não estudado, culto, não culto, qualquer um hoje. É só escutar essa pessoa por 5 minutos. Ela sabe tudo de qualquer assunto. Ela sabe mais de saúde do que o médico dela. Ela entende melhor de educação do que os professores, os pedagogos. Ela sabe melhor da mecânica do carro dela do que o mecânico. Ela entende completamente a política do mundo e sabe onde está o erro, quem é o culpado. Qualquer um! A mente está superlotada de informação, mas não tem sabedoria. Por isso que Deus não consegue nos responder, que não é possível. Não cabe! A xícara está muito cheia, não cabe mais chá nela. Só resta esse link no nosso nível de evolução. Por isso, acaba ficando repetitivo toda palestra dizer: torne-se consciente e desfrute o melhor da vida agora, não é depois. Para encerrar e dar abertura para parte das perguntas, gostaria de lembrar um trechinho de uma das entrevistas de Divaldo Franco, fácil de encontrar aí na internet. Infelizmente não me lembro quem eu entrevistei. Sei que ele falava, pergunta mais ou menos assim: o que o Espiritismo mais te trouxe de bom nessa vida? E ele deu a explicação, mas teve uma frase que aquilo me tocou profundamente. Eu falei assim: opa, também quero. Como é que faz para conseguir? O Espiritismo me deu, Divaldo falando, me deu uma alegria infinita de viver aqui. Expressão forte. Ele sente uma alegria infinita. E é uma pessoa que colheu tão pouco, plantou tanto, e ainda planta tanto, e espera tão pouco. Por que a alegria dele então é infinita? Ligado de volta. Não é esse o significado da palavra religião, religar? Obrigado.